O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Naum. Tema: a queda de um império. Introdução. Vamos começar agora a falar sobre o profeta Naum. O profeta Naum nasceu em Elcos, uma região a noroeste do Mar da Galileia, próximo à região de Naftali e Zebulon. Cafarnaum significa cidade de Naum. Foi onde provavelmente Naum teria nascido. Ou Cafarnaum pode ter sido uma cidade de Tanum, um outro judeu neste período. Cafarnaum foi uma cidade que veio a ser nomeada após o cativeiro assírio de Israel. Então, neste período, ainda não chamava-se Cafarnaum. Naum, o seu ministério acontece no ano 650 a.C. Naum dedica o seu ministério apenas a condenar as práticas dos assírios, dos ninivitas, a levantar as questões idólatras, a mostrar toda a sua depravação e crueldade de crimes de guerra praticado pelos ninivitas. E assim declara destruição àquele povo que na época de Jonas, 120 anos atrás, tinham se arrependido e adorado ao único Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. E agora, 120 anos depois, eles voltaram às mesmas práticas pagãs, idólatras, e se tornaram novamente cruéis. E agora o profeta Naum, Deus o levanta, que significa conforto, consolação, para pregar contra os assírios, os ninivitas. Mas Naum não vai até Nínive agora profetizar contra a idolatria e suas práticas de guerra. Mas agora Naum vai até Jerusalém, até Judá, para profetizar contra Nínive e trazer consolação, conforto, que é o significado do seu nome, para o reino de Judá, que estava num reavivamento espiritual. Naum, que é descendente do reino do norte, foi até o reino do sul para profetizar sobre Judá. Neste período, Naum estava diante do reinado de Manassés. Foi o pior rei de Judá. Antes de Manassés, tinha um rei chamado Ezequias. Foi um dos melhores reis de Judá. Manassés foi filho de Ezequias. Então o pai foi um dos melhores reis de Judá e o Manassés, seu filho, foi um dos piores reis. Foi o pior rei de Judá. Então o cenário de Naum se dá nessa política externa, nessa política nacional, onde Naum se levanta para trazer conforto e consolação
a Ezequias, que depois nasceu Manassés, e trazer destruição a Nínive. Para compreendermos um pouco o cenário político, o cenário internacional, a política internacional e a política nacional, nós vamos agora ao livro de Reis, 2 Reis, capítulo 15. Note, Deus usa a política externa, o relacionamento entre nações e a guerra como uma forma judicial. Deus analisa os governos, Deus analisa o povo, Deus analisa a questão espiritual da nação para julgar. Julgar para o bem e julgar para o mal. Então, Deus está analisando o cenário político do Reino do Norte, de Israel e Samaria, e analisando a vida política e espiritual do Reino do Sul, Jerusalém, Judá. Vamos agora a 2 Reis, capítulo 15. Então nós vemos aí no versículo 16, que fala sobre o reinado de Menahem, é o reinado de Israel. Este rei fez o que era mal perante o Senhor. Nós vemos aqui a primeira articulações políticas, onde os assírios já estavam preparando para invadir Israel. Então, o Menahem, o rei de Israel, que reinou de 752 a 742, fez um acordo político, uma aliança política para que os assírios não invadissem Israel e destruíssem e tornassem escravos judeus. Então, esse acordo fez com que Israel pagasse impostos aos assírios. Especificamente, impostos para Tiglat-Pileser III. Era um general poderoso assírio que transformou o exército assírio numa grande máquina militar de guerra feroz. Depois de Menahem veio Pecaías, que reinou de 742 a 740, que está no versículo 23 ao versículo 26. Pecaías foi morto pelo rei Peca, que está no versículo 27 ao versículo 31. Então Peca matou Pecaías. E agora nós vamos entender o relacionamento entre o reino do norte, Israel, Samaria, e o reino do sul, Judá e Samaria. Peca fez um acordo com a Síria para invadir Judá. E ele foi vencedor nessa conquista e fez com que vários judeus do reino do sul se tornassem escravos no reino do norte pelos israelitas. Depois de Peca veio outro rei, que foi o rei onde de fato houve uma invasão poderosa dos assírios, que foi o rei de Oséias. No capítulo 17 de 2 Reis, no versículo 2 é o seguinte: e fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele, e ainda teve piores que ele. Então aqui no capítulo 17, houve a primeira invasão dos assírios, a invasão de fato. Por quê? Porque na época do reinado de Menahem fez um acordo e pagou impostos para a Síria, que foi o governo de Tiglat-Pileser. Mas aqui no capítulo 17, no reinado de Oséias, no ano de 732 a 722, o rei assírio Salmaneser V, sucessor de Tiglat-Pileser III, invadiu o reino do norte, Israel, Samaria, e sitiou durante 3 anos e cobrou altos impostos de Israel. Por fim, no versículo 4,
invadiu e fez com que centenas e milhares de judeus se tornassem escravos, colocando-os em cárceres, assim como o próprio rei Oséias. Depois de 3 anos que sitiou, no versículo 5, Israel, por fim, a Síria tomou a Samaria e transportou todo o reino do norte para a Síria como escravo. E assim pegou todo o reino do norte e ele trouxe para o reino do norte pessoas da Babilônia, pessoas de Alepo, Damasco e Amate. E por fim deu-se origem aos samaritanos. Foram judeus pobres que ficaram, que mal tinham que comer, que fizeram casamento entre esses povos babilônicos, povos assírios. Fizeram casamento com judeus e se originaram nos samaritanos. Então aqui nós podemos compreender como estava o cenário em Israel diante da invasão assíria. E nós vamos entender mais aqui ainda. Note que o reinado de Menahem e o reinado de Peca, ambos estavam reinando ao mesmo tempo durante um certo período. Então Menahem reinou de 752 a 742 a.C. E o reinado de Peca reinou de 752 a 732 a.C. Provavelmente havia um grande conflito, uma guerra civil em Israel, onde havia 2 reis, uma numa região e outra em outra região. Então Peca provavelmente estava na região da Galileia, enquanto o reinado de Menahem já estava em Samaria e Israel, depois que Peca assumiu todo o poder. Então nós vimos que Israel tinha abandonado as leis, abandonado o Deus de Israel. E aqui os assírios estavam sendo usados como instrumento do Deus de Israel, o instrumento do Criador, instrumento do que fez os céus e a terra para castigar Israel. E é interessante notarmos que o reino do sul estava no caminho diferenciado. Note, no 2 Reis, capítulo 15, versículo 32, o rei Jotão em Judá, no versículo 34 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, enquanto Israel estava sendo levado para o cativeiro assírio, Judá estava passando por início de reavivamento espiritual. Depois de Jotão, veio o reinado de Acás em Judá. E o reinado de Acás, infelizmente, foi um reinado mau. E ele fez o que era mal perante o Senhor, no versículo 2 do capítulo 16. Depois de Acás em Judá, veio por fim Ezequias, um dos melhores reis e surpreendentes reis que Judá teve. Só teve um que realmente deixou Deus maravilhado, foi o rei Josias, que está no capítulo 22 de 2 Reis. Mas vamos falar agora sobre o rei Ezequias. No versículo 3 do capítulo 18 fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai. Note, Judá aqui estava passando por um processo de restauração espiritual. Enquanto em Israel havia práticas de sacrifícios de crianças, de adivinhações, adoravam aos bezerros, serviram a Baal, sacrificavam crianças, filhos e filhas a práticas de adivinhações e agouros. Israel estava passando por um processo de decadência espiritual, de negligência à lei de Moisés, e Judá era o oposto. Judá estava sendo restaurado, o rei mandava destruir os postes de idolatria, mandava matar aqueles que praticavam maldade, que praticavam agouros, que praticavam a feitiçaria. Ezequias estava no período diferenciado. Ele mandou abandonar as práticas de idolatria da nação, os agouros, a feitiçaria. Ezequias estava adorando verdadeiramente o Deus de Israel. E Ezequias já vinha de uma preocupação extrema dos assírios.
Porque os assírios estavam invadindo as nações, tinham invadido o Egito, já tinha destruído o Egito, já tinha passado pela Síria, já tinha destruído a Síria. Os assírios estavam destruindo as nações, tornando escravos, cobrando altos impostos. Então Ezequias, a nação de Judá que estava firme no processo de reavivamento, eles estavam tenebrosos se a Síria invadiria ou não Judá, Jerusalém. E aqui o profeta Naum, ele entra exatamente nesse cenário, onde ele é levantado entre Ezequias e Manassés para trazer conforto à nação de Judá, dizendo: vocês serão poupados dos assírios. Depois de Ezequias, veio o profeta, depois de Ezequias, nasceu Manassés, que reinou, que era filho de Ezequias. Depois de Manassés, que está no capítulo 21, veio Amon, no versículo 19. E por fim chegou o reinado de Josias, no capítulo 22, que diz o seguinte, no versículo 2: e fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aqui mostra o melhor rei que Judá teve, alguém que realmente seguiu os princípios da lei de Moisés, as 613 leis de Moisés. No versículo 25 do capítulo 23, Deus diz o seguinte: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou nenhum rei igual a ele. Então note, Israel estava no reinado de Oséias. Oséias entrou no período de 732 a.C. Foi um rei decadente. Então, no ano 733, houve a primeira invasão dos assírios no governo de Oséias. E por fim, em 722 a.C., Samaria foi destruída por completo e todos os israelitas foram ao cativeiro e mortos pelos assírios. E agora Ezequias estava recebendo mensagens do profeta Isaías. Isaías capítulo 37, que fala sobre o conforto que Deus estava dando a Ezequias. Então, no versículo 19 do capítulo 37, Isaías diz o seguinte sobre o governo de Ezequias: e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Aqui mostra como era o governo de Ezequias. E assim Deus diz o seguinte, no versículo 36 do capítulo 37, Deus envia um anjo para ferir os arraial dos assírios. Então diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. A arqueologia, a história diz que esse ataque que houve aqui de 185.000 pessoas foi uma praga de ratos que fez com que esse grande exército morresse e tornando-se em cadáveres. Esse exército foi guiado por Senaqueribe, rei da Assíria, um governo cruel. Então Deus está dizendo aqui que ele protegeria Judá dos assírios. Então o cenário que Naum entra é proteção sobre Judá e castigo sobre Israel. Os assírios eram pessoas extremamente cruéis.
Eles pegavam os prisioneiros de guerra, assim como os judeus, mas não só judeus, também egípcios, também sírios. Entre outras nações, os assírios eram pessoas extremamente cruéis. Ao capturar os prisioneiros de guerra, eles cortavam as mãos dos prisioneiros, eles cortavam os olhos da pessoa viva, queimavam prisioneiros vivos. Eles cortavam parte dos corpos das pessoas vivas, de tanta maldade que os assírios praticavam. E aqui Deus feriu os assírios para proteger os judeus que estavam em Judá. E aqui Deus levanta Naum neste período para dizer: acabou, minha paciência contra vocês, assírio, acabou. Agora vocês serão destruídos. Então Naum vai até Judá, até Jerusalém, e diz: vocês não serão mortos, vocês não serão invadidos pelos assírios, porque eu destruirei os assírios. Então Naum traz conforto para Judá e para Jerusalém, para os crentes que habitavam em Judá, no Reino do Sul. No primeiro capítulo de Naum, Deus fala a sua majestade e os teus atributos. Ele diz que ele é um Deus zeloso e vingador no capítulo 1. Ele diz que ele demora de irar-se, mas ele é justo e não isenta o culpado. Deus tinha visto a prática de crueldade dos assírios. Deus tinha visto eles cortarem os pulsos dos prisioneiros, arrancar seus olhos vivos e queimar as pessoas vivas. Ele falou: chega, não aguento mais essa prática de idolatria, esse culto aos seus deuses, esse crime de guerra que vocês praticam contra a humanidade, esse genocídio. No capítulo 2, Deus abre como se estivesse mostrando como a guerra já estivesse acontecendo. E no capítulo 3 de Naum, Deus mostra as razões por que os assírios estavam sendo destruídos. A arqueologia não encontrou durante 2.600 anos dados que comprovassem esses fatos. Mas no século XIX foi encontrado grandes peças de arqueologia na região ali arábica, na região do Iraque, na região da Síria. Grandes monumentos que marcam e corroboram os fatos anunciados por Naum e Sofonias. Tamanha destruição que os assírios sofreram pelo Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus de todas as nações que o buscam para adorarem em espírito e em verdade. A destruição foi tanta que durante 2.600 anos a arqueologia não encontrou. Já estavam desacreditados, achando que a Síria foi um mito, quando no século XIX encontraram grandes monumentos e grandes dados que corroboram os fatos descritos por Naum. Então, Naum profetiza em Jerusalém, em Judá, que Deus protegeria os judeus do Reino do Sul e destruiria os assírios. O cumprimento profético de Naum deu-se no reinado de Josias e aconteceu no ano 612 a.C., que de fato eles foram destruídos. O primeiro ataque que Deus fez com os assírios foi trazer morte por ratos, quando Senaqueribe invadiu Judá. E por fim, Deus destruiu por total, com a queda do império militar, com a queda de uma nação poderosa, no ano de 612 a.C. Observe, Deus usa eventos da natureza, Deus usa
política externa. Deus usa relacionamento entre as nações para abençoar e para julgar as nações. O Deus de Israel busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De Israel às nações. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.